do desporto escolar. Em estúdio temos neste domingo o professor Mário Quintas, coordenador do desporto escolar aqui de Sobral de Montagraço. Muito boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Oasis, e queria também agradecer o convite que foi feito para podermos falar sobre as atividades do desporto escolar do nosso agrupamento. Em termos gerais, para quem não está tão identificado como é que funciona o desporto escolar na escola, divide-se em duas grandes áreas, a atividade interna e a atividade externa. Na atividade interna são as provas do corta-mato escolar e as provas dos megas de atletismo, em que se é feita a seleção dos melhores atletas da escola para poderem representar a escola nos regionais. E realmente este ano houve até resultados bastante importantes a salientar, que eu já vou destacar a seguir. E depois a atividade externa, que são os 5 grupos equipa, de 4 modalidades diferentes. Já as multi-atividades de ar livre, em que a professora responsável é a professora Cristiana Brilha, aos desportos gímnicos, que é a professora Sofia Carvalho, o voleibol é o professor José Justino, e eu estou com as duas equipas do futsal, quer de iniciados, quer de júniores. Embora, obviamente, que aqui os resultados no desporto escolar não tenham a mesma importância do desporto federado, no entanto, gostaria de destacar alguns bons resultados que o agrupamento tem conseguido, fruto do trabalho desenvolvido nas aulas de educação física, por todos os colegas, todos os professores que desempenham essas funções na nossa escola, e realmente acho que nos últimos anos o nosso agrupamento conseguiu transmitir uma boa imagem, sempre em todas as atividades que foram feitas no exterior. E gostaria, por exemplo, de destacar nos campeonatos regionais do corta-mato, nos Jardins de Alcabidez, este ano em Atos Cunhados, no dia 30 de janeiro, tivemos 2 primeiros lugares individuais e um primeiro lugar e um segundo lugar por equipas. Em termos individuais, a Matilde Reis, do 5º A, nos infantis A femininos, ficou em primeiro, num total de 189 participantes, foi realmente a primeira classificada, um atleta com muito potencial, que neste caso ficou em primeiro lugar no corta-mato. Depois, em termos individuais, tivemos outro primeiro lugar, o Igor Silva, do 5º A, também num total de, neste caso, de 180 participantes, o Igor ficou em primeiro, e ainda tivemos um primeiro lugar por equipas no escalão de infantis A masculinos, em que o total de atletas foi o Igor Silva, o Gonçalo Brilha, o Gonçalo Vicente, Raul Sampaio, Gustavo Prudêncio e Tomás Brilha. Estou a referir os nomes porque acho que realmente neste caso os grandes protagonistas são os alunos, e eles é que merecem realmente o destaque em termos dos resultados que conseguiram obter. E professor, 5º A, isso também ainda jovens de ter idade. Exatamente. Ainda por cima, esta turma do 5º A tem um aspecto muito particular, é que eles, para além de conseguirem excelentes prestações em termos desportivos, por norma são alunos muito bons nas outras disciplinas. E acho que cada vez mais nós, professores, tendo outro tipo de motivação, conseguir encontrar turmas como este 5º A, em que estes jovens são realmente muito, muito interessados, não só no desporto, mas em todas as disciplinas. E acho que é uma daquelas turmas que merece destaque, e que acho que todas elas deviam ter como referência este tipo de alunos, como os do 5º A, por exemplo. Quantos alunos, em termos aqui de área e de escolas do Sobral de Montagraço, vão também participando anualmente no desporto escolar, professor? Aqui em termos, eu ia dar só primeiro os resultados dos torneios do Mega Óbidos, que houve também neste caso no dia 20 de fevereiro em Óbidos, em que a tal aluna que eu referi na parte do corta-mato também conseguiu um primeiro lugar no mega quilómetro, e que foi aos nacionais disputados dia 5 de abril em Vila Nova de Gaia. Esta aluna ficou em 5º lugar a nível nacional. E como tal, mais uma vez volto a dizer que é de destaque este tipo de resultados, que nos últimos anos acho que foi a aluna que se destacou mais em termos desportivos. É uma atleta, aluna/atleta para reter esse nome? Eu acho que sim, que ela pode ter muito futuro em termos de atletismo. Acho também, por aquilo que sei, tem um código genético que também a favorece, porque os pais e a mãe também fazem atletismo e que a acompanham muito, e neste caso em Vila Nova de Gaia a mãe fez questão de acompanhar a aluna e esteve presente, e foi numa perspectiva de lhe dar ainda melhores condições. Eu acho que quando realmente os encarregados de educação têm a possibilidade de acompanhar e dar este tipo de apoio, quando os alunos já têm muitas capacidades, acho que tudo junto
resulta neste bom nível que, por exemplo, no caso da Matilde, se pode realçar. Outro nome aí reforçado com primeiros lugares, o Igor. Temos o Igor, que ficou em primeiro lugar no corta-mato. Também um aluno com potencial. Exatamente. E temos um outro aluno, o Zé Fernandes, por exemplo, no mega salto em Óbidos, ficou em segundo lugar, também teve a medalha de prata. E temos no mega sprint o Bruno Antunes, que ficou em primeiro lugar na parte da velocidade, nos 40 metros. Quer o Bruno Antunes, quer o Zé Fernandes, quer a Matilde, foram disputar os estágios nacionais em Vila Nova de Gaia, em representação da nossa escola e em representação não só da escola, mas do Centro Educativo do Oeste, que são realmente os alunos que ficaram em primeiro lugar aqui da nossa zona do Oeste. E já agora dizer que realmente este Centro Educativo do Oeste é uma área muito abrangente, vai desde o Sobral Montagraço, provavelmente as escolas mais a sul, Lourinhã, Torres Vedras, Peniche, Nazaré, Caldas da Rainha, Bom Barral, Convenção, um número muito alargado de escolas, e no meio de tantas escolas temos os nossos alunos do Sobral a conseguir estes primeiros lugares. Acho que é um motivo de orgulho para mim como coordenador, acho para todas as pessoas de educação física da nossa escola e para os atletas em causa, obviamente. Esse total, e agora podemos também entrar por aí, focou o professor os diversos concelhos que abrangem aqui a zona. No total, tem ideia de quantos alunos praticam desporto escolar aqui na região? A nível da nossa escola, obviamente que na tal atividade interna procura-se todos os alunos da escola participem naqueles tais torneios que são organizados a nível interno. À volta de 400, 500 alunos. Obviamente fazer o somatório dos alunos dessas escolas todas nesta altura não é possível precisar esse número, mas é um número muito considerável de alunos. E já agora queria aproveitar para dizer o seguinte: eu acho que quando se procura nesta altura dar menos importância ao desporto escolar, estamos se calhar numa perspectiva de, como noutras áreas em Portugal, poupar 10 para gastar 20, porque acho que é no desporto que se deve apostar, numa perspectiva de termos jovens um dia mais tarde com saúde, com um estilo de vida saudável, e não estarmos à procura de cortar em todos os lados, e neste caso no desporto e na importância que a educação física que o desporto escolar tem na escola, porque estamos sujeitos a querer poupar 10 e depois gastar 20 em termos hospitalares, em termos de falta de saúde que estes jovens um dia mais tarde podem ter. E como tal, queria aproveitar esta oportunidade aqui na rádio para dizer que se calhar estarmos a tentar ir de encontro a dar menos importância à educação física e ao desporto na escola não deverá ser se calhar o caminho mais correto, porque estamos a hipotecar em termos de saúde estes jovens, que muitos deles a única oportunidade que têm se calhar para fazer desporto é na própria escola. Infelizmente nem todos podem ter a parte federada, se calhar os melhores e alguns procuram os clubes, mas nem todos os jovens procuram os clubes, ou por iniciativa própria, ou porque os pais não têm possibilidade de os levar a praticar as várias modalidades nos clubes federados, e então é na escola que está a base toda, está lá a matéria-prima, e então todos os nossos jovens têm possibilidade de fazer desporto. E como tal, eu acho que mais do que nunca tem que se dar importância à educação física e ao desporto escolar em todas as escolas do país, para depois no futuro não estarmos a querer, quando há provas internacionais, quando é o caso dos Jogos Olímpicos e de outras modalidades, noutras competições internacionais, toda a gente depois procura resultados, esquecem-se que se não se apostar logo de base no desporto escolar e permitir a que o maior número possível de jovens tenha desporto escolar, depois mais tarde vai ser muito complicado termos atletas de alta competição, tal como esta aluna que eu referi, a Matilde. Neste caso ainda é uma jovem, está no 5º ano, mas à partida dá logo para ver que tem todo o potencial desportivo, mas se não derem as condições, tenho pena que aqui perto não haja uma pista municipal. Penso que a pista municipal mais perto para praticar atletismo é nas Caldas da Rainha. Pelo menos em Torres Vedras, eu penso que devia haver uma pista municipal, dado que é a cidade aqui mais perto, não há. É um bocado estranho que isso também que aconteça, mas só para verem que às vezes as condições que são dadas a estes jovens não são as melhores, e mesmo assim, a nível do nosso país, conseguimos ter sempre atletas de alto nível, que mesmo com menos condições conseguem obter tão bons ou melhores resultados que outros atletas em termos internacionais. Eu acho que esse aspecto é que é de realçar. Aqui no desporto escolar está o diamante ainda em bruto. Há olheiros de clubes, agora a moda dos olheiros também de há uns anos para cá tornou-se frequente no desporto. Há olheiros de clubes nestas competições, como a que reforçou
em Atos e em especial em Vila Nova de Gaia, onde foi um nacional. Há olheiros de clubes para poder também ali detectar alguns talentos para o atletismo e para outras modalidades? Exatamente, não tem dúvida nenhuma que isso acontece, porque sabem que obviamente ali estão os atletas, a base está toda lá e os treinadores das várias modalidades, dos melhores clubes nacionais, tem sempre representação nestas provas à procura realmente daqueles atletas que se possam destacar, e mesmo nesta prova que houve em Óbidos, nessa que referiu nos nacionais em Vila Nova de Gaia, de certeza absoluta que há treinadores ligados às modalidades à procura sempre da detecção de novos talentos, e é aí, tal como eu disse, primeiro nas escolas, que aí é que deve ser a base de tudo, e depois quando esses jovens vão representar a escola nestas provas, obviamente que a gente sabe que há treinadores que procuram novos talentos, porque é ali que estão os melhores nos nacionais das várias modalidades. Aproveitar para dizer que eu gostaria que às vezes fosse possível, nem sempre é, devido a vários fatores, mas que houvesse uma maior ligação, por exemplo, entre os clubes da região e as escolas. Neste caso o Montegraça Futebol Clube, que é o clube de maior representação aqui no Sobral Montegraça, que muitas vezes os treinadores das várias modalidades não tivessem problemas em procurar comunicar com os professores da escola, para que houvesse essa interligação entre o clube e a escola. Porque o que é que há a fazer nesse campo? É só dar o primeiro passo. Nós na escola estamos sempre receptivos a poder colaborar com todas as instituições desportivas, não temos qualquer problema em receber os treinadores aqui dos vários escalões que nos procurem, até porque nós lidamos com todos os jovens, como eu disse, lá estão todos, podemos até indicar aqueles que nós achamos que têm mais potencial para cada uma das modalidades. Exatamente. Eu acho que toda a gente poderá ganhar com essa relação, com esse intercâmbio, e mesmo em relação ao clube, em termos de instalações, que nós utilizamos as instalações do Montegraça no pavilhão, em termos de aulas de educação física, existe obviamente uma boa relação com as pessoas da direção, com a Dona Patrícia, se não estou em erro, e o Sr. Neves, que são as pessoas ligadas ao clube, e tem corrido sempre tudo bem, mas em termos de ligação direta para se poder fazer essa tal detecção de atletas, eu acho que poderia haver aí uma maior ligação entre o clube e a escola, porque quer o clube, quer a escola, acho que tem a ganhar com isso. Está essa situação lançada, é um desafio. O desafio lançado para de futuro poder haver também essa aproximação entre a escola e o clube. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho tentado aqui já há uns anos a coordenar o desporto escolar e também estive ligado ao treino desportivo em várias equipas, e por exemplo o Torriense há uns anos fez precisamente isso, convidou as escolas todas aqui do Conselho para um torneio que foi feito lá no estádio do Torriense, e dessa equipa que nós vamos aqui da nossa escola, 2 atletas ficaram a jogar no Torriense. Um deles, penso que ainda está agora, é guarda-redes dos Cenas, o Hidalgo, que é aqui do Sobral, e outro jovem na altura que jogava, ainda eram iniciados, foram comigo lá ao Torriense, a esse tal torneio, inseridos na equipa da escola, e o Torriense obviamente utilizou esse torneio a nível das escolas todas que eles convidaram para jogar lá no estádio, numa perspectiva de poder fazer a seleção dos melhores atletas, e bem, fizeram isso e bem, e nessa altura ficaram 2 atletas da nossa escola a jogar no Torriense. Um deles ainda atualmente está a ser o guarda-redes lá da equipa sénior. O Hidalgo. Exatamente. Mário Quintas, como iniciou a entrevista, há essas modalidades a nível externo, porque estas modalidades escolhidas para o desporto escolar, o futsal, o voleibol, os esportes gímnicos, houve aqui uma seleção. Exatamente. Como é que chegaram a estas modalidades? É sempre em relação ao interesse dos alunos. No início de cada ano letivo é feito um inquérito aos alunos em que é colocada qual era a modalidade que eles gostavam de praticar na escola, e em função do maior número de propostas e de votos da parte dos alunos, nós fazemos essa seleção. Obviamente só faz sentido haver estas modalidades em função do interesse dos alunos da escola. Nunca iríamos abrir um grupo e equipa de basquetebol para depois ter 1 ou 2 alunos interessados em participar na equipa. É sempre em função do maior número de alunos que no início do ano letivo manifestam esse interesse em participar nesses grupos e equipa. É feita também logo uma reunião com todos os encarregados de educação e com os alunos logo antes de começarem as atividades letivas, e nessa reunião são esclarecidas todas as informações do desporto escolar. Qualquer encarregado de educação que tenha alguma dúvida pode colocá-la. Os alunos, para participar nesta atividade externa, têm que ter autorização por escrito dos encarregados de educação, e é sempre em função, respondendo à sua pergunta, é sempre em função do interesse manifestado pelos alunos no início de cada
ano letivo. O programa tem a duração de 4 anos, vai terminar este ano, começou em 2009 e vai acabar em 2013. Neste final de ano letivo vamos ter que reestruturar em função do tal interesse dos alunos, se é para manter este grupo de equipa, se é para alterar para outros grupos de equipa em função do interesse dos alunos. Modalidade mais votada, a título de curiosidade? A modalidade que tem mais alunos a participar são as multiatividades de ar livre, porque provavelmente é uma modalidade diferente do que aquelas que eles estão habituados a praticar, uma oferta diferente. Aquela adrenalina na idade deles, não é? E cada vez mais os jovens procuram muito essas atividades de escalada, rapel, tiro com arco, orientação. São atividades que realmente normalmente não têm tanto e é novidade para eles, é a tal adrenalina que eles procuram realmente nesta faixa etária. É uma das modalidades com maior procura por parte dos alunos. Este ano já também alguma saída com este grupo das multiatividades, professor? As multiatividades já tiveram também algumas saídas. No dia 21 de novembro, em Alcobaça, tiveram o primeiro encontro em que a nossa escola teve os 2 primeiros lugares. Tiveram 2 equipas no pódio, o primeiro e o segundo lugar. E este grupo de equipa participou ainda nos regionais de orientação realizados ao sábado, no dia 23 de fevereiro em Alcochete e no dia 16 de março na OTA. É para verem que até em termos de disponibilidade por parte dos professores, a professora Cristiana Brilha acompanha estes alunos ao sábado, fora do seu horário letivo, e é numa dedicação extrema que normalmente se tem que ter para manter este grupo de equipa e sempre em prol dos alunos participar nestas atividades todas, que é uma experiência realmente enriquecedora para estes jovens. Enriquecedora e que gera também convívio, companheirismo e a união entre os alunos, professor. Sim, sem dúvida. Essa é outra vertente que se pretende no desporto escolar, porque eles a conviverem com alunos de outras escolas trocam sempre experiências. Até às vezes o facto de irem só a outra escola dá para conhecerem as instalações que as outras escolas têm, as novidades, tudo isso para eles é sempre uma novidade e nota-se realmente o entusiasmo que eles demonstram quando têm essas saídas e têm essas atividades nessas outras escolas, e é um dos motivos que eles também obviamente procuram andar durante a semana a praticar à quarta-feira, porque os treinos destes grupo de equipa é sempre à quarta-feira à tarde, para não prejudicar as atividades letivas, não há aulas já à quarta-feira à tarde, e então os alunos podem participar em todos os clubes. O Clube do Desporto Escolar é realmente dentro da escola o clube mais procurado pelos alunos, com o maior número de alunos, e os alunos procuram realmente participar, não só por gostarem de praticar a modalidade, mas tal como estava a dizer, pelo facto de conhecer outros jovens de outras escolas, muitas vezes até passam mais do que um dia nesses locais e realmente para eles é sempre uma experiência nova e enriquecedora. Foi uma vertente lançada no ensino já há algum tempo, mas há não muito. Também ainda não sou muito avançado na idade e já não sou do tempo do desporto escolar. Veio colmatar aqui uma falha? Acho que sim, porque, tal como eu estava a dizer, o desporto escolar fica ali a meio caminho entre a educação física e o desporto federado. E quem muitas vezes não tem acesso ao desporto federado, porque no desporto federado a gente sabe como é que as coisas funcionam, os clubes obviamente querem ter os melhores e muitas vezes não é possível ficar com todos os jovens. E tem que ser feita a seleção em termos de qualidade. No desporto escolar, obviamente, nunca é feita nenhum tipo de seleção. Todos os que nos procuram, todos os grupos de equipa, obviamente fazem parte dele. Até lhe dou um exemplo, que nós fomos a única escola nos mega de óbitos, nos megas de atletismo, que levámos 4 alunos com necessidades educativas especiais. Tivemos essa preocupação, alunos que participam também, gostam de fazer desporto na nossa escola, alunos com necessidades educativas especiais, e nós tivemos todo o gosto e foi um objetivo nosso que eles participassem, foram os 4, depois até ainda foram chamados ao pódio e também receberam medalhas extra concurso, porque houve essa consideração pela parte do Centro Educativo do Oeste, que tiveram muito bem nessa iniciativa. Então estes alunos, depois o feedback que nós tivemos perante as famílias... É um ego para eles também. Eles, foi em termos de autoestima deles, todos eles estavam radiantes por terem participado, estavam super satisfeitos, perguntaram logo quando é que haveria mais atividades dentro desse âmbito, porque não tem dúvida nenhuma que estes alunos têm tanto direito como os outros, e para eles foi uma experiência muito boa, e os alunos acho que adoraram ter participado, os tais 4 alunos das necessidades educativas especiais. Tem havido no desporto escolar também uma evolução, ano após ano?
Em termos de integração, em termos de realmente procurar trabalhar todos os alunos da mesma forma, com o objetivo de todos se sentirem integrados nos grupos e equipa, ninguém se sentir excluído, bem pelo contrário, de fomentar sempre um bom espírito, de terem o tal respeito em relação aos adversários, a todas as pessoas, porque a gente sabe que os exemplos que eles têm hoje em dia do desporto federado muitas vezes não são os melhores, a atitude que se tem perante os árbitros, a atitude do público, e nós temos esse ato pedagógico de aproveitar o desporto escolar para lhes dar, em termos de indicações, em termos pedagógicos, dar-lhes as indicações contrárias, em termos de respeitar todos os intervenientes desportivos, de como público, se um dia mais tarde forem só público, também terem a conduta correta, se forem participantes, respeitarem os adversários, o árbitro, toda a gente. Eu acho que é esse o trabalho essencial que tem que ser feito no desporto escolar, em termos de educação. Sem ficar para trás as outras disciplinas, e o professor também focou isso há pouco, esse quinto A, para além dos resultados que foram deixados e esses títulos conquistados a nível de corta-mato, são alunos também com boas notas nas outras disciplinas. Esse é o aspecto mais importante nesta situação em termos escolares. Obviamente que o tal exemplo do quinto A, por exemplo, novamente a Matilde, a tal aluna que obteve aqueles resultados, ainda agora vai representar a escola numa prova de História, no Super Temático. É um exemplo que realmente, quando se quer e se tem força de vontade, tudo é possível conciliar, e que às vezes aquela ideia que se tem que aqueles alunos que até são bons no desporto são mais fracos nas outras disciplinas, e que aqueles são muito bons na matemática, no português, na história, têm mais dificuldades em termos desportivos. Está visto que isso não é bem assim, e é perfeitamente possível conseguir conciliar as duas coisas e ser bom em tudo. É o caso desta aluna, como em muitos outros alunos que felizmente nós temos na escola, em que o maior exemplo é o quinto A, haverá outros, mas essa turma realmente é uma referência, porque conseguimos ver alunos super interessados em todas as áreas, e eu acho que normalmente é isso que eu quero transmitir a todos os jovens, não só da nossa escola, mas para todas as escolas, que se interessem mais por todas as iniciativas desportivas, do teatro, de todas as atividades culturais, e nós notamos hoje em dia que os jovens estão um pouco desligados, um pouco desinteressados, muito mais interessados, mais se calhar na internet, no Facebook, noutras áreas, e desligam-se um bocadinho da parte desportiva, um bocadinho das várias disciplinas, e convém, acho que para nós é um orgulho ver alunos que sejam realmente bons em todas as áreas, na parte desportiva e na parte da restante componente curricular, que é o caso da maior parte desses alunos, por exemplo, do quinto A. Futsal. No desporto escolar, como é que está, professor? Futsal, também temos tido sempre as equipas a representar o Centro Educativo do Oeste. Eu até fiz aqui um ligeiro trabalho de casa. A equipa de iniciados, num total de 8 jogos, teve 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Conseguiu obter 32 golos marcados e apenas 16 sofridos. E fomos agora aos regionais, a Lisboa, em representação também dentro do Centro Educativo do Oeste. Fomos a segunda escola aqui da nossa zona, juntamente com a Venda do Pinheiro. Fomos representar o Oeste a Lisboa, agora no Colégio das Doroteias, este sábado. A equipa de júniores também ficou em segundo lugar. Teve 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas, apenas 2 derrotas, com 39 golos marcados e 20 sofridos, com uma média de 6 golos marcados por jogo. E para quem está por dentro mesmo do futsal, não é fácil ter uma média de 6 golos marcados por jogo. É uma equipa que realmente tinha atletas muito bons, e até o último encontro só tínhamos vitórias. Nesse último encontro foi quando obtivemos as 2 derrotas, muito também, obviamente, para além do mérito do adversário, mas que faltam-nos 3, 4 jogadores que na altura fazem parte de cursos profissionais, e neste último encontro não puderam ir. Não tem dúvida que era uma equipa que teria tudo para chegarmos a esta fase apenas com vitórias, mas tal como ele disse, mesmo não sendo o mais importante, acho que quer no futsal, nas multiatividades, há bocadinho não referi, na parte da ginástica desportiva, tivemos uma aluna num encontro disputado a 23 de janeiro, que é a Ana Moreira, que ficou em primeiro lugar no segundo nível. O segundo nível já são as alunas com desempenho mais elevado e com maiores capacidades. Tivemos a aluna Ana Moreira do 9C, que também ficou em primeiro lugar nos desportos gímnicos, numa prova realizada em 23 de janeiro na Lourinhã. Por isso, em todas as modalidades, temos tido, obviamente... Falta só falar do voleibol. O voleibol, para não se sentir excluído, obviamente, também tem aqui os resultados do voleibol. No primeiro encontro que foi realizado, tivemos duplas, porque o voleibol funciona em equipas duplas e quadras. Tivemos um primeiro lugar, um segundo e um terceiro no primeiro encontro, 28 de novembro, no Cadaval. E agora foi feito aqui no nosso pavilhão o encontro
o segundo encontro. Tivemos um terceiro lugar e um quarto. Foi disputado agora no dia 10 de abril no nosso pavilhão. E no dia 27 de abril, no Externato de Penafirme, também houve um terceiro lugar e um quarto. Lá está. Acho que seria útil, para além do futebol, poder haver mais modalidades federadas aqui no Concelho. Haver equipas federadas de voleibol, haver equipas federadas de basquete. Não existem. A gente sabe que as únicas equipas federadas são de futebol. Nem sempre é possível, e cada vez mais, que as questões económicas conseguir garantir a prática de vários grupos de equipa, de várias modalidades. Mas talentos há. Talento há. É pena, às vezes, não haver um bocadinho mais de disponibilidade em termos dos clubes de poder avançar com estas equipas de basquete, de vôlei. Como vê, em termos do vôlei, temos também atletas interessados e com bons resultados, e que seriam modalidades que permitiriam ter um tipo de oferta mais diversificada, não ser só o futebol. E eu sou da modalidade do futebol, sempre estive ligado muitos anos, mas obviamente gostaria de ver aqui no nosso concelho não ser só o futebol e haver equipas federadas de outras modalidades. Eu acho que isso seria importante. Mário Quintas, o tempo vai passando. Às 4 vamos também acompanhar os jogos a nível distrital que costumamos semanalmente trazer ao auditório. Antes, e para concluir, há pouco referiu que neste terceiro período e já para a semana temos também mais uma atividade dia 2 de maio. Exato. No dia 2 de maio vai ser aqui a nossa organização do grupo equipa das multiatividades. Por isso a população do Sobral não estranha se virem jovens 3, 4 em grupo com um mapa na mão, estão numa prova de orientação, vão se desenrolar ao longo aqui da nossa vila. Há vários locais, pontos em que os jovens têm que ir à procura em termos de orientação. Por isso somos nós a organizar. Vem um conjunto de 6, 7 escolas também do nosso concelho participar aqui neste encontro. E será todo o dia? Será o dia todo, obviamente, com atividades na nossa escola sede, que aí será da parte da escalada. A parte da orientação será ao longo da vila, no espaço todo da vila do Sobral, e será com na parte do pavilhão, e será o dia todo com provas, quer de orientação, tiro com arco, escalada, como eu referi há pouco, dentro desse âmbito. Algumas centenas então de jovens do concelho e também aqui da região oeste, região oeste no dia 2, ou seja, na quinta-feira, aqui no Sobral de Montagraça. Professor, vamos ficar por aqui. Outras oportunidades também irão surgir com o desporto escolar a ser tema de conversa aqui na Oasis FM. Desde já, muito obrigado também pela presença. Obrigado. Também queria realmente terminar com uma palavra de agradecimento à rádio por ter convidado e desejar boa sorte a todas as equipas do Montagraça Futebol Clube, que tenham o maior sucesso, desde os escolinhas até os séniores. Vamos ver como é que se portam os séniores esta tarde. Professor Mário Quintas, coordenador do desporto escolar do Sobral de Montagraça.